E é isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal, né? Dessa vez mostrando aqui como que eu jogo Neo Geo. Basicamente isso aqui é uma Neo Geo MVS, ela é uma placa de arcade, né? Montada numa case específica para transformar essa placa de arcade num videogame consolidado, né? No caso, esse aqui é uma placa MV1FZ, que eu acabei comprando na Feira do Rolo de um rapaz. Ele acabou me vendendo duas placas de Neo Geo MVS, uma MV1FZ e a outra eu esqueci o modelo, mas também é dessas grandes, parecidas assim, que ela tem duas partes, né, no caso. Ela tem a parte da placa mesmo e tem a parte do encaixe do cartucho. E bom, basicamente eu acabei comprando essas duas placas, né, eu paguei bem barato, eu paguei nas duas placas juntas R$ 300, que é um valor muito baixo, né? Basicamente uma placa hoje já é esse valor de R$ 300, e eu acabei comprando duas por 300 e as duas estavam funcionando, então eu achei que valia a pena, né, já pegar as duas. E bom, a outra placa não tem especificamente como tá fazendo isso utilizando outra placa, né, porque eu não consegui encontrar nenhuma case específica para outra placa. Mas para MV1FZ tem até no AliExpress. No caso, essa aqui é uma da Retro Memory que eu comprei. Eu paguei, se eu não me engano, na época foi R$ 650. E ela vem junto com os adaptadores, né, para deixar a placa e o slot do cartucho retos, para poder fazer mesmo como se fosse um videogame reto, né, a placa ficar retinha. Eu fiz a solda do adaptador da placa principal do cartucho, né, do slot de cartucho. Fui lá e acabei fazendo, é fácil, porém são muitos pontos de solda, né? Então é um pouco demorado. Eu lembro que no dia que eu fui montar, eu devo ter demorado mais ou menos umas 3 horas para montar tudinho, porque as soldas já estavam um pouco antigas, né? Eu tive que refazer os pontos de solda antes de fazer a instalação do adaptador que transforma a MVS numa placa totalmente horizontal, né? Então, por conta disso, eu acabei demorando. Não é difícil, mas é demorado e tem que ter uma certa concentração ali na hora que você for estar fazendo a solda, né? Porque dependendo de como você estiver fazendo a solda, como é uma placa que vai por cima das duas placas aqui, você tem que ter certeza que as placas estão dando contato. Então depois eu fui ali com o multímetro em continuidade, né? Fui verificando cada ponto para ver se estava dando continuidade no slot, na placa principal e no slot, para ver se estava tudo certinho. E bom, dessa forma eu acabei montando essa MVS consolidada, né? Essa aqui é uma case, como eu informei, da Retro Memory. Eu paguei um valor considerável, né? 650 mais ou menos, se eu não me engano. Mas eu acho que valia a pena porque eu já tinha comprado a placa muito barato, né? Acabei ficando, basicamente, foi menos de R$ 1.000 as duas placas junto com a case. Então eu achei que valia a pena, né? No AliExpress também vende uma case, só que tem as taxas de importação e isso complica um pouco na hora de trazê-las para o Brasil. E bom, a case só vem ela e os adaptadores para deixar a placa totalmente horizontal. Não vem a fonte. A fonte que é indicada para utilizar na MVS junto com a case é uma fonte de 12 volts, 3,5 ampere. E eu consegui uma fonte dessa, né? Eu consegui na Feira do Rolo, paguei uns R$ 10 nela. É uma fonte de notebook. Tá até aqui, ó. Eu coloquei até um adesivo ali autocolante para saber que é a fonte da MVS, já deixei separado. Partindo para a parte da imagem, o que eu utilizo é justamente o cabo SCART da própria Retro Memory, porque esse cabo SCART é o mesmo que eu utilizo no meu Mega Drive. E como eu já tinha esse cabo SCART, eu não tive que comprar outro, só utilizei o mesmo, né? E serviu, né? Inclusive foi uma parte aí que eu economizei, né? Senão eu teria que comprar outro cabo SCART para um de videogame diferente. Como eles têm a mesma entrada, essa case tem a mesma entrada do Mega Drive, eu acabei economizando essa parte do cabo SCART. É um cabo SCART de ótima qualidade, né? Um cabo SCART blindado aí da Retro Memory. Vocês já sabem da qualidade, né? E bom, esse cabo SCART ele vai ligado direto na minha GBS Control. Eu tenho um OSC, porém não consegui fazer com que a minha MVS funcionasse certinho no meu OSC. Parece que tem algum problema de sincronismo, alguma coisa assim.
Então ainda estou dando uma pesquisada, né, vendo como que eu vou fazer para poder para poder ter uma conexão certinha, né, porque parece que a placa ela perde sincronismo com o OSC e a imagem fica dando fica parando, fica saindo e voltando toda hora. Então eu tenho que verificar isso para poder configurar certinho. Bom, na parte de jogos assim, né, como eu jogo os meus jogos, bom, basicamente eu tenho interesse em comprar os cartuchos originais, né? Os cartuchos do Neo Geo MVS são bem mais baratos do que, por exemplo, de um AES, né? Um cartucho está aí numa média de 200, 300 reais, os jogos mais famosinhos assim, né? Mas eu, a princípio, eu quis comprar uma fita cartucho 151 em 1, que é justamente essa aqui, ó. Ela tá encaixada aqui, já tá até aqui com a imagem, né? A GBS está ligada na minha placa de captura do computador. Eu estou passando pro OBS aqui e está passando a imagem aqui que é o espelho do OBS. E bom, tá aqui com a fita conectada, né? Como vocês podem estar vendo aqui, tem bastante jogos. Muitos jogos são repetidos, mas vale a pena comprar essa fita, né? Pensando assim que você vai pagar no preço basicamente dessa fita em 2 fitas originais de MVS. Então vale a pena para você poder estar começando a explorar o MVS, né? Vai ter bastante jogos para você poder estar testando. Eu vou deixar aqui, ó, aproveitar que eu estou olhando aqui a fita, e eu vou deixar no KOF 98 aqui para iniciar enquanto isso. E vai rodando o jogo aqui. Outra coisa que eu também utilizo na MVS e que é necessário aí se você tiver uma MVS é a Unibios, né? Eu acabei pagando uns 80 reais nessa Unibios, 70, 80 reais, eu comprei ela na Shopee. E tá aqui, ó, não sei se vai dar pra ver aí no vídeo certinho, mas tá encaixada aqui no slot, né? E vale muito a pena, né? Tem muitas configurações que dá pra fazer com a Unibios, dá pra você jogar jogos da MVS como se fosse o AES e outras tantas configurações que dá pra utilizar, né? A princípio, eu tava dando uma pesquisada, né? Eu vi sobre as configurações da MVS. Tem muitas configurações que dá pra deixar ela mais otimizada utilizando justamente a Unibios. E por conta disso eu decidi colocar ela na minha MVS, né? Já partindo para a parte dos controles, a princípio eu tinha interesse em comprar um controle sem fio da 8-bit do. Todos os meus videogames eu utilizo o controle sem fios da 8-bit do, né, os antiguinhos assim. E porém, teve uma época aí que eu não estava achando, estava muito complicado de achar esses controles aqui da 8-bit do, da SNK, né, que basicamente é do Neo Geo CD, né, e personalizado aqui, no caso esse aqui é o do Terry, né, da SNK. Esse controle é um controle licenciado da SNK junto com a 8-bit do, porém ele tá lacrado, né? Eu ainda não abri ele porque justamente eu estava dando uma pesquisada em utilizar controles arcades, né, na MVS. Eu estava pesquisando certinho se eu ia montar, se eu ia comprar, para poder estar utilizando os controles através do Bluetooth. Essa MVS aqui tá com o adaptador Blue Retro, né? Tá aqui, ó, junto com o extensor. E aí dessa forma eu consigo utilizar controles sem fios, né, na MVS. Mas eu ainda não abri, ainda estou estudando utilizar controles arcades. E se pá, eu vou manter esse controle aqui na coleção lacrado, sem abrir. Mas se eu não curtir assim a sensação de utilizar controles arcades na MVS, provavelmente eu vou estar abrindo esse controle aí para estar utilizando, para ter justamente aquela sensação de utilizar um controle próprio da Neo Geo, né? Mesmo sendo do Neo Geo CD, é um controle feito para os jogos e já é certinho, né? Para cada jogo já é configuradinho, certo? E eu vou estar utilizando ele aí se caso eu não me manter com o controle arcade que eu ainda estou pesquisando. E no momento eu estou utilizando esse controle aqui, que é um 8-bit do M30 Bluetooth. Ele não vem com adaptador, né? Ele justamente aquele Bluetooth. Tem outros controles aí M30, né? Que tem um que já vem com adaptador próprio do Mega Drive e tem um que já vem com adaptador USB para estar utilizando em outros aparelhos que tem a conexão USB, né? Mas nesse caso ele não tem a função Bluetooth. Tem que ser justamente esse aqui que tem a função Bluetooth para poder utilizar com Blue Retro. Então é isso aí, rapaziada. Eu queria estar mostrando aí para vocês a forma como eu jogo meu Neo Geo, né? Foi um Neo Geo que eu montei, eu consegui as placas baratas, montei ele a case, deixei ele horizontal e acabei adquirindo outros acessórios aí para estar utilizando ele da melhor forma, né?
Enquanto eu não coleciono meus cartuchos originais de MVS, vou utilizando aqui o 151 em 1, que é o que eu recomendo para todos. Enquanto eu não consigo meu controle arcade, eu vou utilizando aqui meu M30 e na parte da imagem, CabSCART e GBS Control. Então é isso aí. Valeu, falou e fui!